O Infovite está a entrevistar o casal Fernando e Leonor Castro. O Fernando é presidente da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas e eu gostaria de lhe perguntar se lhe parece que a família em Portugal está, de algum modo, sob assalto ou cercada, se é promovida ou, pelo contrário, é prejudicada. Portanto, a família tal qual nós concebemos, portanto, formada, portanto, pai e mãe, que numa relação de amor fecundo, portanto, tem os seus filhos e os educa, fortalecendo, portanto, a sua relação e transmitindo a força do amor, portanto, aos seus filhos, esse tipo de família está fortemente sob ataque, não é? E em regressão. Quer dizer, portanto, não me parece aquilo que é bem visível. E é bem visível porque nós temos cada vez menor número de casamentos. Aliás, aquilo que é necessário, portanto, chamar a atenção, portanto, que quando aparecem as estatísticas da redução do número de casamentos, é o número de casamentos, independentemente se é o primeiro, o segundo ou o 25º casamento. Okay? Portanto, se nós olharmos para as estatísticas de primeiros casamentos, não é? É assim que nós devemos comparar os casamentos atuais com os casamentos, portanto, de há 10 e de há 20 anos, porque há 20 anos a esmagadora maioria de casamentos que se celebravam eram primeiros casamentos. Não é? A diferença entre o número de primeiros casamentos, portanto, atualmente, com o número de casamentos de há 20 anos, portanto, é uma diferença assustadora. E temos vindo a assistir, portanto, a um número enorme de divórcios, portanto, a banalização, portanto, o casamento é, hoje em dia, quase como uma ida ao cinema. Uma das minhas filhas, por exemplo, no ano passado, foi convidada para participar, para assistir a 10 casamentos de amigos, não é? 8 já se divorciaram, quer dizer, portanto, só 2 desses 10 casamentos, portanto, é que ainda existem este ano, vamos lá ver, portanto, se para o ano, portanto, ainda existirá algum. É, portanto, uma situação preocupante e como é que se pode dar resposta a esta circunstância? Bom, em primeiro lugar, tem que se assumir isto como uma situação preocupante. Quer dizer, portanto, para nós é uma situação preocupante, portanto, para o Governo, portanto, para o Parlamento, não é nada preocupante, porque até vão facilitar ainda mais o divórcio. Portanto, o que nós, portanto, nesta vertente, aquilo que nós temos vindo a procurar fazer é alertar para a gravidade deste problema, porque só quando duas entidades, duas pessoas, têm conhecimento do mesmo problema, é que em conjunto podem lutar por uma solução. Portanto, e neste momento, portanto, o que é mais dramático é que a sociedade civil em geral e os políticos, portanto, em particular, veem isto como um sinal de modernidade. Não é? E até saúdam, portanto, Portugal ser cada vez o líder mais destacado em número de divórcios, como se isto fosse uma coisa espetacular, não é? Como se isto fosse uma conquista, mas uma conquista de quê? Ao mesmo tempo que nós assistimos, portanto, às consequências disto, que é temos cada vez menos crianças e jovens, temos um déficit demográfico gigantesco, mas ao mesmo tempo Portugal, que era a ponta ocidental da Europa, né, neste momento é o faroeste da Europa. Quer dizer, nós temos cada vez mais problemas de criminalidade e delinquência com jovens de idade cada vez menor. Portanto, são miúdos que, no fundo, estão completamente desorientados. A responsabilidade não é deles, não é? A responsabilidade é dos seus pais, não é? Portanto, que os deixaram ir para estes caminhos. Isto tem a vida completamente tramada, quer dizer, portanto, quem começou... Portanto, essa é uma das consequências do divórcio, mas existem ainda mais consequências? Uma delas... Esta é a principal, quer dizer, portanto, mas há outras consequências. Bom, para já, portanto, duas pessoas que se separam não são felizes, quer dizer, porque no fundo, portanto, escolheram-se um ao outro, portanto, e comprometeram-se um ao outro, portanto, num projeto de felicidade, e esse projeto de felicidade faliu. Quer dizer, e é o projeto, é o projeto de felicidade, portanto, que a maioria das pessoas escolhem, que é o caminho do casamento, o compromisso de um com o outro, não é? Portanto, caminharem juntos. E, portanto, essas pessoas não vão ser felizes, não é? E por não serem felizes, não vão conduzir
em nada, não é, a uma sociedade mais feliz. Portanto, a sociedade em si vai ficar empobrecida. Depois, bom, está a ser uma mina para tudo o que é psicólogo e psiquiatra, não é? Portanto, no fundo, há boas notícias, quer dizer, essa rapaziada, psicólogos e psiquiatras, não é? Têm as clínicas cheias. Também é boa notícia para as farmacêuticas, não é? Portanto, para a indústria farmacêutica. Portanto, nós estamos a consumir barbitúricos, portanto, que é um disparate. E depois essa rapaziada, portanto, com barbitúricos, vai para as estradas, portanto, e matam, tanto que nem... Muitos dos acidentes que nós estamos a ter nas estradas é porque as pessoas andam bêbadas, mas andam bêbadas desorientadas, não é? Dos barbitúricos que tomam, da família desorientada, portanto, tudo isso, quer dizer, portanto, e é evidente, portanto, que isso não ajuda em nada, portanto, para nós termos um país mais solidário, portanto, mais feliz. Portanto, a coesão social é também muito afetada pelo divórcio. Portanto, a coesão, portanto, quando se desfaz a família, que é a célula base da sociedade, não é? É a mesma coisa que nós temos um edifício de cimento, não é? Em que às tantas o cimento se liquefaz, não é? Portanto, quando o cimento se começar a liquefazer, não é? Os prédios começam a ruir, não é? E é isto, portanto, que está a acontecer com a sociedade portuguesa. E não lhe parece que existe uma consciência generalizada, não só da parte do poder político, mas também a nível da sociedade cívica, sobre a dramaticidade desta situação? Não, é precisamente o contrário. Portanto, estão todos felizes, portanto, porque isto é muito moderno, não é? E isso é que é mais preocupante. E a que passos é que seria importante dar para inverter a situação, ou pelo menos para não deixar que ela se degradasse mais? Bom, portanto, aquilo que nós defendemos... Bom, primeiro portanto, acordem, não é? Agora, portanto, medidas, portanto, que nós propomos é, portanto, para já, acabar com toda a discriminação que existe, não é, contra os pais casados. Portanto, que é inconcebível. Quer dizer, portanto, divorciar-se é um excelente negócio. Casar-se é um péssimo negócio. Portanto, basta duas pessoas casarem-se para pagarem mais impostos. Portanto, um casal com filhos, se divorciar, não é, pode deduzir 6.000 euros, portanto, por cada filho, portanto, no seu IRS. Não é? Além disso, portanto, quem não é casado pinta-se como monoparental, não é? E ser monoparental é um espetáculo, portanto, cá em Portugal, portanto, passa à frente de tudo, quer dizer, portanto, nas creches, etc. Portanto, uma monoparental com um filhinho, não é? Tem prioridade na creche relativamente, portanto, a um casal que tenha 5 filhos, não é? Portanto, ainda recentemente, portanto, foi anunciado, portanto, o abono de família em 20% para os monoparentais. E eu gostava de chamar a atenção que o monoparental é quem não é casado, quer dizer, portanto, mesmo que viva, e ainda bem, com o pai das criancinhas, não é? Falta o facto de não ser casado? O facto de não ser casado pinta-se como monoparental, portanto, e recebe 20% portanto, da abono de família. Portanto, isto é um escândalo. Portanto, tem que se acabar de vez com isto, neutralizar. E depois também acabar portanto, com este conceito dos mediadores familiares e substituir por conselheiros conjugais. São dois filmes completamente diferentes. Portanto, o mediador familiar, isto sem pôr em causa, portanto, os profissionais que lá estão, tanto que eu tenho, já houve um outro caso, portanto, e tenho acompanhado tanto o seu trabalho, portanto, e fazem de uma forma honesta, procuram, portanto, que haja uma reconciliação, portanto, o conciliamento conjugal é totalmente diferente, portanto, é quem aposta de facto nisso. E também formação, tem que haver formação, portanto, dos jovens, portanto, para o amor, e, portanto, para a sexualidade responsável, portanto, que é em casal, portanto, que é em família. Muito obrigado.